Olá pessoal, aqui quem fala é Aldísio Medeiros. Na aula de hoje eu quero discutir com vocês e falar um pouco mais a respeito das redes neurais em grafo. É um tipo de tecnologia relativamente recente que nós encontramos dentro da literatura de inteligência artificial. É um tipo de literatura, né, um tipo na verdade de tecnologia que utiliza uma estrutura de dado que é bem conhecida dentro da matemática, dentro da computação, que é essa estrutura de dados chamada grafo. A gente vai ver, a gente vai ver ao longo da aula de hoje que existem diversas aplicações, existem muitas utilidades, problemas, situações, contextos, coisas do mundo real e que eles precisam, ou melhor dizendo, eles possuem uma modelagem, digamos assim, eles possuem uma forma de serem representados que se adequa de uma maneira muito direta à estrutura a qual um grafo se propõe a representar. Isso a gente vai ver ao longo da aula de hoje. E com isso, dentro do contexto de aplicações, como que nós podemos, por exemplo, utilizar essa tecnologia chamada de rede neural em grafo para fazer, por exemplo, classificação de grafos ou para fazer a classificação de nós em um determinado grafo. Então a gente vai discutir um pouco a respeito desse contexto na aula de hoje, ok? Bom, dentre os objetivos da aula de hoje nós temos pelo menos 3. Revisar o contexto geral de redes neurais, para a gente dar uma nivelada. Revisar os contextos principais aí que nos auxiliam a entender como é que funciona uma rede neural. Bom, entender também como que é um grafo, né? Que estrutura é essa e como é que esse grafo funciona dentro de uma rede neural em grafo. A gente vai ver que a rede neural em grafo ela é construída baseada na estrutura de um grafo, né? Ela entende o problema como se esse problema fosse um grafo. A gente vai ver isso mais adiante. E por fim, conhecer aí as principais operações que envolvem a construção de uma rede neural em grafo e conhecer também algumas aplicações, ok? Bom, de uma maneira geral, né, revisando aqui a ideia de rede neural artificial, nós temos aqui, por exemplo, representado aqui nessa figura, uma estrutura que representa uma rede neural de 3 camadas, certo? Uma rede neural simples aí de 3 camadas. Aqui do nosso lado esquerdo, nós temos as entradas, representada aqui pela letra X. Nós temos as entradas X1, X2, X3, X4, XI até XP. Então nós temos aqui um conjunto de P entradas para um vetor X, né? Nós podemos dizer também que esse vetor ele é um vetor X de P dimensões, tá? Bom, aí na primeira camada nós temos sendo representado aqui pelas essas bolinhas brancas, né, os vértices, ou melhor dizendo, os neurônios dessa rede neural, né? Então nós temos aqui na primeira camada, na camada de entrada, os neurônios que vão receber essas entradas a partir do vetor X, vão fazer combinações lineares nessas entradas a partir desse vetor X, que são as entradas. Essas combinações lineares, como nós lembramos e vimos na parte da construção do neurônio perceptron, a gente vai lembrar que cada neurônio, pessoal, ele vai ter, né, um vetor que representa o aprendizado daquele neurônio. Mas como assim o aprendizado? Quando aquele neurônio ele vai aprendendo as características por meio das amostras que são apresentadas a ele, ele vai mudando em sua estrutura um vetor que é conhecido também como vetor de pesos, né? Geralmente sendo representado, pessoal, por essa letrazinha W aqui. No caso aqui na imagem a gente tem a figura, na figura aqui WJI, representando aqui, por exemplo, o peso, né, na camada J do neurônio I. Ok? A gente vai lembrar também que nós podemos enxergar essa rede neural como uma matriz. Então a gente vai ter várias camadas e em cada camada a gente vai ter uma quantidade específica de neurônios, ok?
E aí esse peso, esse vetor W, ele pode ser combinado com um bias, tá? E aí, na representação de um único neurônio, a gente vai lembrar que nós temos a entrada representada pelo vetor x. Essa entrada ela é combinada com um vetor que, por sua vez, representa o vetor de peso e o bias, tá? A partir de uma combinação linear entre o vetor de entrada e o vetor W, junto aí do bias, você vai ter um potencial de ativação sendo formado, que é a saída do neurônio, tá? Essa saída do neurônio, ela vai passar por uma função de ativação, como nós podemos ver mais aqui à direita, certo? É importante que esse potencial de ativação, que é o resultado dessa combinação linear, é importante que ele passe por uma função, onde essa função, pessoal, elas tenham características de não linearidade, porque o que vai dar uma maior robustez, o que vai dar uma maior adaptabilidade do modelo, é exatamente a capacidade, pessoal, desse neurônio, né? Obviamente esse neurônio ele vai compor um conjunto de neurônios maior que vai compor a rede, mas falando aqui da unidade mais básica, que é o neurônio, é importante que ele tenha uma função de ativação com uma característica de não linearidade, porque existe dentro da matemática uma propriedade que, se você faz combinações lineares, o resultado de várias combinações lineares, pessoal, vai sempre ser uma saída, sempre ter uma saída linear. No caso de redes neurais, pessoal, nós queremos, na verdade, mudar o nosso espaço, tá? A partir do espaço original da amostra, nós queremos ir para dimensões diferentes daquela dimensão onde está a amostra original. E para isso a gente precisa de uma não linearidade, que é imposta pelas funções de ativação. E aí existem diversas funções de ativação, como nós já conhecemos, né? A reluz, sigmoide, tangente hiperbólica, existe também a selu, existem diversas funções de ativação que vão nos dar essa característica aí que nós falamos sobre a não linearidade. Por fim, vai haver uma série de combinações entre neurônios das camadas, né? Até que lá no final da nossa rede neural a gente vai ter uma saída que aqui na nossa figura ela está sendo representada pela letra Y. No nosso caso aqui nós temos pelo menos 3 saídas representadas, e que cada uma dessas saídas vai representar um valor real, e esse valor real ele pode estar indicando qual que é a classe, por exemplo, a qual aquela amostra da entrada pertence. Aqui, por exemplo, nós costumamos aplicar uma função como softmax, em que essas várias saídas aqui são computadas e elas são analisadas e checada qual que foi a saída de maior valor. E para a saída de maior valor, você atribui o índice daquela respectiva classe. Por exemplo, se a saída de maior valor tivesse sido, por exemplo, aqui a primeira, a saída y1, então o índice de maior valor aqui poderia ser o índice 0, se a gente for considerar como o início do vetor, e a classe atribuída, por exemplo, a amostra que passou por essa rede neural aqui, seria a classe de índice 0, tá? Então, pessoal, passado toda essa revisão de um neurônio na rede neural e a gente relembrar como funciona a rede neural, vamos para um exemplo prático, um exemplo bastante conhecido aí, que é o exemplo da base da íris, né? Onde nós temos aí amostras de alguns tipos de flor, temos a versicolor, a cetose e a virgínica, mas aí como é que funciona então essa passagem de informações por meio da rede neural? Como nós vimos no exemplo anterior, nós temos aqui numa primeira camada, ou assim que chega o dado na rede neural, chegam ali os atributos da amostra. Então, por exemplo, se eu pego uma amostra de uma flor aqui, eu vou ter diferentes atributos, como por exemplo, o tamanho, a largura da sépala, o tamanho e a largura da pétala da rosa. E com base nesses 4 atributos, eu vou fazer todo aquele processo que nós vimos no slide anterior de combinações lineares entre os pesos dos respectivos neurônios com as entradas,
até que no final da rede neural nós tenhamos uma saída. Essa saída vai ser, como eu disse, a classe associada àquela amostra que a rede neural teve acesso, tá? Aquela amostra que você apresentou à rede neural, ok? Bom, passado esse histórico, né, e essa revisão a respeito de redes neurais, vamos começar a falar sobre as redes neurais em grafos. Mas antes, pessoal, vamos tentar pensar em situações onde eu poderia utilizar uma rede neural em grafo. Eu trago para vocês aqui, por exemplo, uma imagem que nós temos aqui várias bolinhas aqui, vários círculos, alguns círculos vermelhos do lado mais esquerdo da imagem, que representam estudantes. Então tem o estudante 1, estudante 2, estudante 3. Mais à direita eu tenho círculos em tonalidade mais clara aqui, 4, 5 e 6, que representam trabalhadores de uma empresa chamada Usiminas. Então, pensando numa aplicação em que eu gostaria de sugerir contatos de uma rede social, e desse modo formar ou construir vínculos entre os estudantes dessa universidade aí, a UFMG, com trabalhadores dessa empresa, Usiminas, quais características ou como eu modelaria esse problema de forma que, a partir desses vértices ou desses estudantes, eu pudesse, por exemplo, indicar o trabalhador representado aqui pelo vértice 4 como um contato ou um perfil de uma determinada rede social para o estudante 3. Quais seriam as informações, como é que eu faria isso, para que esse vínculo, por exemplo, pudesse ser estabelecido. E com isso, né, a médio e longo prazo, eu estabelecer um vínculo maior entre os demais estudantes e os demais trabalhadores dessa empresa. Então, nós começamos a perceber que situações do dia a dia, situações do mundo real, começam a aparecer muito com uma estrutura de dados que a gente vai ver formalmente mais adiante, que é a estrutura de um grafo, onde eu tenho pontos ou vértices e eu tenho relacionamento entre esses vértices. Esse relacionamento pode ser, no caso aqui do contexto de uma rede social, relacionamento de seguidores. O vértice 3 segue o vértice 4, o vértice 4 segue o vértice 3. E aí eu estabeleci um relacionamento entre esses dois vértices. Mas podemos começar a pensar já dessa forma, que é exatamente a forma que se propõe essa estrutura chamada grafo. Uma outra situação, pessoal, que nós também podemos avaliar, é quando você, por exemplo, posta uma imagem numa rede social, e aí você recebe, por exemplo, sugestões de outras imagens que podem ser interessantes para você. Se você postou ou se você fez uma busca de uma determinada imagem, você clicou naquela imagem ou você deu like naquela imagem, como é que uma rede social pode, por exemplo, atribuir ao seu perfil, ao seu usuário, sugestões ou indicações de conteúdos que têm imagens parecidas? Então, é pensando numa situação como essa que, por exemplo, nesse ano de 2023, né, foi sugerida uma rede neural baseada em grafo para fazer sugestões de imagens da rede social chamada Pinterest, que armazena, né, aí diversas fotos e você pode fazer consultas de fotos e fazer download de fotos, etc. Mas essa rede social também faz sugestões de fotos parecidas com aquela foto que você selecionou, pesquisou. E como é que é feita então, né, essa sugestão, esse mecanismo de sugestão entre conteúdo e usuário? É exatamente, pessoal, utilizando esse mecanismo de relacionamento entre os posts, né, as imagens, que são posts também, e os usuários daquela rede social, se ele buscou uma determinada foto, quais são as características dessa foto que ele buscou, e a partir disso, pessoal, fazer recomendações, né? Mas como é que essas recomendações podem ser feitas? Exatamente com base no relacionamento entre esse perfil que buscou essa imagem e as imagens que eu tenho disponível na rede social, tá? Com isso, né, modelando isso dentro de uma estrutura de grafo e utilizando uma rede neural de grafo para fazer essa indicação.
Por exemplo, baseado, pessoal, na similaridade em que eu posso ter entre objetos que eu tenho numa imagem e outros objetos semelhantes que eu tenho na rede social, que constam, né, em outras imagens da rede social. No exemplo aqui nós temos, por exemplo, uma bolsa, né, e aí a rede social vai indicar imagens parecidas com aquela bolsa. Há, nesse caso aqui, pessoal, um relacionamento entre essa imagem e essas imagens. Veja que existe aqui, nós podemos já começar a chamar isso de aresta. E eu posso imaginar essa bolsa como um vértice, como um nó, e aquele conjunto de possibilidades a serem indicadas como outro nó. E aí essa aresta aqui, pessoal, seria, por exemplo, um vínculo de uma possível indicação, tá? Mesma coisa pode acontecer aqui com o óculos, né, e eu mostrar figuras parecidas, essa outra bolsa aqui também, eu mostrar figuras e imagens parecidas com aquele modelo de bolsa em específico, por meio exatamente dessa relação que pode ser estabelecida entre esse nó, né, ou esse vértice, esse objeto, e um outro objeto que eu tenho na minha rede social. Tá? Então a gente já começa a observar que existem aplicações que podem se utilizar dessa modelagem de nós ou vértices e relacionamento por meio de arestas, tá? Um outro exemplo também, pessoal, que nós podemos avaliar seria a polarização existente em redes sociais. Por exemplo, baseado no conteúdo em que determinados usuários estão consumindo, eu posso classificar aquele conteúdo, por exemplo, se eu for pensar no espectro político, classificar conteúdos no espectro mais à esquerda e classificar conteúdos no espectro mais à direita. E aí, a partir disso, eu saber que determinados usuários daquela rede social, eles têm um viés mais à esquerda ou um viés mais à direita. E aqui nesse exemplo, pessoal, nós podemos, por exemplo, rotular, por meio da cor vermelha e azul, esses dois espectros. E com isso, pessoal, saber que uma determinada rede social, por exemplo, ela está polarizada ou não. Em que sentido polarizado? Se nós observarmos essa figura da esquerda, que representa um grafo, onde cada ponto desse é um usuário da rede social, Twitter, e aí imaginar que a cor vermelha é um espectro político e a azul outro, nós podemos observar nitidamente aqui que existe uma agregação maior dentro dessa região aqui na parte superior da figura, na tonalidade de vermelho. O contrário acontece aqui na parte inferior da figura, onde eu tenho uma tonalidade mais azul. Ou seja, existe sim uma polarização, existe uma quantidade grande de pessoas dentro daquele espectro vermelho, que é o espectro político, diferente daquela que está nessa região mais azul inferior. Ou seja, é uma rede social que nitidamente vai demonstrar uma polarização. Uma rede social que não estaria tão polarizada assim, por exemplo, na imagem à direita nós vemos algo um pouco mais disperso, né? Nós não vemos uma concentração de uma única tonalidade, embora nós vejamos aqui uma cor muito mais presente ou predominante no vermelho, mas existem pontos azuis dentro dessas regiões aqui, desses clusters, né, desses agrupamentos menores. Ou seja, não existe uma polarização tão acentuada como existe aqui nessa rede social da esquerda. Então são aplicações, pessoal, que nós podemos observar a utilização da estrutura em grafo. Um outro exemplo, quando nós queremos classificar se um determinado artigo no Wikipedia, ele é um artigo que representa uma informação real ou uma informação fake. Como é que nós podemos modelar esse problema de classificação de um artigo que foi escrito lá no Wikipedia, se ele é fake ou se ele é real? E aí uma forma de modelar isso utilizando a estrutura de grafo, pessoal, é, por exemplo, pegar o relacionamento que aquele artigo possui em relação a outros artigos já publicados na mesma plataforma do Wikipedia. Por exemplo, outros artigos que aquele artigo que eu estou avaliando cita. Né? Quando você vai lá no texto e aí tem citação conforme fulano, conforme cicrano, conforme beltrano, essas citações, esses links a outros artigos,
é possível você estabelecer esse padrão para artigos reais, onde esse padrão ele é diferente para artigos fictícios, né? E aí nós podemos avaliar isso com base na estrutura de relacionamento entre esses artigos. Então, observando aqui, por exemplo, na imagem à esquerda, eu tenho um exemplo de um padrão de relacionamento entre artigos, onde eu tenho um artigo real, em relação a um artigo fictício, um artigo fake, né? Uma fake news. Então eu poderia, por exemplo, montar duas estruturas de grafos, esse grafo mais à esquerda representando as amostras de artigos reais, o grafo mais à direita representando uma estrutura de artigos fakes, treinar um modelo de classificação para fazer essa distinção e a partir disso conseguir detectar as inserções, né, ou a criação de papers ou artigos, né, ou posts no Wikipedia que sejam fakes, tá? Muito útil aí, principalmente em períodos políticos, né, onde a gente vê a propagação de muitas informações que não necessariamente são reais. Bom, uma outra aplicação muito interessante, pessoal, é a aplicação de recomendação de produtos. Nesse cenário aqui nós temos uma rede ou um grafo, onde nós temos representados aqui pelos nós vermelhos usuários e pelos nós azuis os produtos. Então nós temos aqui na parte superior o produto vermelho aqui o usuário vermelho aqui chamado 003. Não sei se dá para ver no slide, mas aqui dentro tem um rótulo 003. E ele comprou esses diversos produtos aqui representados, né, pelas bolinhas azuis. E eu tenho um relacionamento aqui, pessoal, que são as arestas vinculando esse usuário aos seus respectivos produtos comprados. A mesma coisa acontece com outros usuários aqui também, o usuário 5 e o usuário 7, tá? Perceba que o usuário 5 e o usuário 7 também compraram produtos parecidos com os produtos que o usuário 3 aqui de cima adquiriu, tá? Então como é que funcionaria, por exemplo, um sistema de recomendação baseado em grafo? Ora, se eu quero sugerir produtos para que o usuário 3 possa comprar, possa adquirir, com base em compras anteriores realizadas por usuários que também compraram produtos similares aos produtos comprados pelo usuário 3, eu posso pegar, pessoal, com base nesse relacionamento dos outros usuários que compraram produtos similares, ver os produtos que aqueles usuários também compraram e sugerir esses outros produtos para que aquele usuário de rótulo 003 possa comprar, possa adquirir também, ok? E aí nesse caso, ó, eu tenho marcado aqui embaixo, como vocês podem observar, produtos que foram adquiridos por estes outros usuários, que são complementares àqueles produtos que o usuário 03 adquiriu. Ou seja, é mais ou menos aquilo que acontece no site, né? Quem visualizou esse produto também visualizou o produto tal. Ou quem comprou esse produto também comprou o produto tal. Então você pode aí, com isso, fazer a sugestão de produtos. E aí como é que eu poderia pensar numa modelagem aqui mais próxima, né, da parte de estruturar essas informações todas como um grafo, nessa estrutura de vértices, né, e relacionamentos por meio de arestas? Bom, eu poderia ir no meu dataset, no meu banco de dados, olhar as tabelas, né, e aí observar que eu tenho, por exemplo, os usuários, tenho produtos e tenho atributos em cada categoria dessa. Usuários eu tenho atributos como e-mail e UF, produto eu tenho o ID do produto, por exemplo. E aí eu posso, por exemplo, criar vértices. Em um vértice eu posso chamar de usuário e um vértice eu posso chamar de produto. Agora falta como estabelecer esse relacionamento entre o vértice produto e o vértice usuário. Ora, eu posso ir lá na tabela de compras, pessoal, né? Checar quem comprou determinado produto, né, qual foi o usuário que comprou determinado produto. Observe que a partir dessa informação, né, essa informação de quem comprou e qual produto, eu consigo estabelecer exatamente esse relacionamento entre o vértice usuário e o vértice produto. E aí em cada entidade dessa, pessoal,
seja nos nós, seja no relacionamento, na aresta, eu posso ter atributos, né? O usuário ele tem seus atributos, o produto ele tem seu atributo aqui de produto, e o relacionamento de compra, né? O usuário comprou determinado produto, também vai ter os seus atributos, o e-mail do comprador, a data da compra, por exemplo, o ID do produto comprado, o valor que foi pago, etc. Ok? Então, esse exemplo aqui vem mais como um novo exemplo para que vocês possam pensar em como seria a estruturação de um problema do mundo real, só que trazendo para dentro do contexto de grafos. Ok? E aí nós temos, como eu falei, a montagem dos vértices das arestas com base em uma tabela de um banco de venda de produtos, por exemplo. Ok? Então, como nós vimos, nesse contexto, né, utilizando grafo, é possível a gente fazer a sugestão, por exemplo, para a compra de outros produtos com base no histórico de compra de produtos anteriores. Bom, a estrutura de grafos, pessoal, ela é muito aderente a diversas situações. Uma outra situação que eu trago também, por exemplo, esse grafo é chamado de grafo do conhecimento, em que eu posso não só representar lugares, né, posso representar obras, eu posso representar pessoas ou personagens históricos aí. Observem que cada vértice ou cada nó representa uma coisa diferente, né? Aqui representa um lugar, um museu, aqui representa uma pessoa. E as arestas, né, estabelecem relacionamento entre esses nós. Por exemplo, relacionando aqui o nó aqui, do Da Vinci, indicando que ele pintou, né? Foi ele quem construiu essa obra aqui da Mona Lisa, representada por esse outro vértice. E onde que essa obra, por exemplo, está? Ora, eu posso observar aqui a aresta que relaciona essa obra a um determinado local, né? No caso aqui o Louvre. Onde ele está localizado? E aí eu posso observar aqui, por exemplo, uma aresta que indica o relacionamento de localização, que é lá em Paris, tá? E isso, por exemplo, estaria próximo ou localizado próximo a que ponto turístico, por exemplo, né? Eu poderia ter aqui algumas vinculações com outros pontos turísticos. Enfim, é só mais um exemplo para que a gente possa observar o quão aderente é essa estrutura chamada grafo às situações do mundo real, tá? Um outro exemplo, né, aqui que nós podemos citar também é o controle, por exemplo, um controle de voos entre aeroportos. Um determinado voo foi cancelado por uma determinada causa. Determinado voo tinha um determinado destino, ia para um determinado aeroporto. Ou um determinado voo, ele tinha a origem em um determinado aeroporto. Enfim, nós podemos fazer relacionamentos entre diversas entidades e diversos relacionamentos. É uma coisa que a gente pode observar que ela não é fixa, ela é muito flexível e adaptável, tá? E ela é muito adaptável ao mundo real. Um outro exemplo aqui, pessoal, nós podemos olhar, por exemplo, uma molécula, né, aí lá da biologia, da química, nós podemos olhar uma molécula e pensar nessa molécula como uma estrutura de grafo, onde eu tenho, por exemplo, entre o relacionamento dos átomos, uma aresta para indicar uma ligação entre aqueles átomos, né? E eu posso representar aquela molécula utilizando um grafo e, por exemplo, fazer a classificação dessa molécula utilizando uma rede neural em grafo. Eu posso representar diferentes situações, não só classificar, como, por exemplo, representar, pessoal. Como eu falei, nós podemos representar relacionamentos não só entre os vértices, mas nós podemos estabelecer relacionamentos entre agrupamentos, como aquele cenário lá da rede polarizada entre os dois espectros políticos. Então eu posso representar também relacionamento entre regiões. Se eu pensar nessa figura mais da esquerda como um grafo aqui, no caso representando a molécula de testosterona, e uma relação que pode acontecer entre essa molécula de testosterona com uma molécula de estradiol, que é uma relação da biologia chamada aromatase, eu posso criar esse tipo de relacionamento entre esses dois grafos que eu posso criar. E com isso, por exemplo, pessoal, descobrir situações em que
descobrir situações em que vai existir essa relação de aromatase entre duas moléculas, né? E com isso, pessoal, fazer estudos aí e aplicações dentro da área da farmacologia. Um estudo bem interessante, pessoal, que foi feito utilizando redes neurais em grafo, né, foi a descoberta desse antibiótico chamado alicina. Esse antibiótico ele foi descoberto com base na combinação de várias moléculas, vários genes, considerando aí também de diferentes abordagens de antibiótico. E aí foi treinado, né, uma rede neural em grafo para conseguir identificar relacionamento entre essas moléculas que representavam os antibióticos e diferentes bactérias, até, pessoal, que se encontrou uma combinação aí de moléculas de antibiótico que se mostrou resistente, né, a superbactérias, né? A rede neural ela conseguiu identificar um relacionamento entre um conjunto de moléculas e um conjunto maior de superbactérias, de forma que os cientistas, né, da área da farmacologia conseguiram identificar aí uma estrutura molecular que possibilitou a criação de um antibiótico chamado alicina para o combate aí, por exemplo, de doenças causadas por superbactérias. É um artigo aí bem recente que teve inclusive diversas citações aí na mídia, né? E que eu deixo aqui o link no slide para vocês, caso alguém queira ver com mais detalhes, tá? Bom, nós temos, pessoal, aí diversas aplicações, como eu falei. Uma outra aplicação que nós podemos citar aqui também é estabelecer, por exemplo, a criação de uma nova aresta, pessoal. Se eu pensar aqui, ó, em cada ponto desse de interseção como um vértice, né? Aqui à esquerda eu tenho um mapa. Se eu entender, por exemplo, cada interseção dessa como um vértice e a ligação, né, a rua ou a avenida ou travessa como aresta e montar um grafo a partir disso, eu posso, por exemplo, fazer a predição de uma nova rua ou de uma nova travessa ou de uma nova avenida com base no relacionamento entre essas outras arestas e esses outros vértices, por exemplo, considerando o alto fluxo, considerando imagina, por exemplo, pessoal, que cada aresta dessa aqui tem um peso, né? E esse peso representa, por exemplo, a quantidade de veículos que passa, por exemplo, em determinado horário do dia. E aí eu posso, por exemplo, estabelecer que nessa região aqui eu tenho arestas de maior peso, nessa região aqui eu tenho arestas de maior peso, e estabelecer, por exemplo, pessoal, a possibilidade de predição de uma aresta ligando esses dois nós aqui, para, por exemplo, criar uma via alternativa dentro dessa cidade, né? Ou uma avenida alternativa para melhor escoar o fluxo de carros aqui naquele horário. Enfim, as aplicações, pessoal, são diversas. Trago mais uma outra aplicação aqui também do mundo real, que também foi objeto de estudo de um artigo, em que comparava-se como que aconteceria o espalhamento de grandes epidemias no mundo com base no fluxo entre aeroportos. Então esse estudo aqui avaliou o relacionamento entre diferentes aeroportos no mundo e dado alguns aeroportos de maior fluxo de passageiros, se eu estabeleço, por exemplo, a ocorrência de uma determinada pandemia ou cepa de uma determinada pandemia naquela região, como é que seria o espalhamento dessa doença ao longo do globo terrestre, né? Com base na importância daquele aeroporto, o fluxo de passageiros naquele aeroporto. E tudo isso pode ser estabelecido, pessoal, por meio de relacionamento de vértices, onde cada aeroporto poderia ser um vértice, e as arestas seria, pessoal, as rotas que eu tenho possíveis entre esses aeroportos, tá? Estas seriam as arestas, os relacionamentos entre os aeroportos. Então, diversos problemas do mundo real, pessoal, podem ser representados dentro do contexto de grafo. E o contexto do grafo, pessoal, a estrutura do grafo, ela está aqui para a gente justamente com uma modelagem matemática que nos permite fazer representações aí, inclusive vetoriais, para auxiliar na tomada de decisão, usando uma estrutura matemática para isso, tá? E aí, adentrando mais na parte formal, digamos assim, aqui na imagem à esquerda eu tenho uma estrutura novamente de um grafo onde eu tenho vários nós. Eu tenho aqui, por exemplo, um
um nó chamado de U, certo? E eu tenho, pessoal, dentro desse nó, ou melhor dizendo, eu posso representar esse nó por meio de um vetor de D dimensões, em que dentro desse vetor eu posso ter atributos, eu posso ter informações que representam aquele nó, ok? Pensando aqui naquele exemplo de clientes e produtos, eu posso ter aqui, por exemplo, pessoal, o cliente sendo representado pelo nó U, e em cada posição aqui eu posso ter uma informação, como por exemplo, a idade do cliente, o número de vezes que aquele cliente comprou, o número de cliques que aquele cliente deu naquela página específica, enfim, o valor do montante já comprado por aquele cliente na minha loja, por exemplo, para saber se aquele cliente ele é um cliente, né, com maior potencial de compras elevadas ou não, enfim, posso fazer diversas aplicações em cima disso, tá? Então o grafo ele vem justamente para nos ajudar nessa modelagem. E qual que é o objetivo, né? A partir da modelagem que eu tenho em grafos, eu consigo, por exemplo, fazer uma representação saindo desse contexto não euclidiano, tá? Lembrando que o grafo ele não está estabelecido a priori num espaço euclidiano de duas dimensões. Até mesmo porque o nó ele não tem uma posição. O nó ele pode ter atributos, mas ele não tem uma posição x e y, ok? Ele está num espaço que é um espaço não euclidiano. Porém, né, eu consigo fazer representações desses nós que representam esse grafo a partir exatamente dos vetores que compõem cada nó. E com isso fazer, por exemplo, a representação desse grafo num espaço euclidiano. E aí, quando eu estou num espaço euclidiano, a ideia de classificação, por exemplo, utilizando o grafo, é estabelecer, pessoal, aqui, linhas ou, melhor dizendo, hiperplanos que consigam fazer a separação desses grupos, ok? E aí, vocês já podem estar pensando lá no contexto de rede neural clássica, em que você quer estabelecer exatamente superfícies de decisão entre esses diferentes grupos aqui, para que você possa, por exemplo, agrupar os vértices vermelhos, agrupar os vértices azuis, agrupar os vértices roxos e os verdes em regiões específicas, exatamente visando aqui a classificação, tá? Então aqui mais um exemplo que nós já falamos aqui, que é o grafo do conhecimento, mas na imagem anterior, em que nós queremos, por exemplo, estabelecer, nesse caso aqui, não uma classificação de nós, mas eu quero estabelecer, por exemplo, se existe uma relação entre dois nós. Dado que eu tenho, por exemplo, um nó aqui que representa um autor, Stephen King, outro nó que representa aqui J.K. Rowling, e um outro nó que representa aqui, pessoal, no caso, uma categoria que é ficção científica. Então, se eu tenho uma relação desse autor com essa categoria, e esse autor aqui ele tem uma relação de ser influenciado por Stephen King, que é do gênero de ficção científica, então provavelmente eu tenho essa relação aqui em vermelho, né, que é exatamente a aresta que está faltando entre esse autor e essa categoria de ficção científica. Então isso aqui, pessoal, nós estamos fazendo aqui para um exemplo aqui onde pode ser aplicado a classificação de filmes, a classificação de diferentes obras aí da literatura, tá? Por exemplo, indicações de um filme lá no streaming da Netflix, no streaming da HBO, etc. Ok? Mas um grafo, pessoal, falando aqui de uma maneira mais formal, né? Um grafo ele pode ser entendido como um conjunto, onde esse conjunto ele tem vértices e ele tem arestas, tá? Esses vértices e essas arestas podem ser representadas por números reais, em que os vértices vão representar, os números vão representar o conjunto, geralmente eu denoto por V, mas o conjunto de vértices, aqui no caso eu tenho 4 nós, né, ou vértices, que representam exatamente aqui os elementos do conjunto de vértices, V, 1, 2, 3 e 4. E aí, quando eu quero estabelecer uma relação entre cada nó desse, ou cada vértice desse, eu tenho aqui, pessoal, dentro do conjunto de arestas, representado pela letra E, a relação 1, 2, que indica exatamente que existe um relacionamento entre o vértice 1 e o 2. Do mesmo modo, eu tenho aqui 2, 3, indicando entre o vértice 2 e 3,
2 e 4, 4 e 3, e assim, pessoal, a depender do tamanho do gráfico que eu quero utilizar, tá? Mais um outro exemplo aqui, em que eu tenho um grafo aqui chamado H2, com 4 nós, nó 5, 6, 7 e 8, e eu tenho aqui, por exemplo, a construção de um vínculo entre o nó 6 e 5 por meio da aresta 5, 6. Lembrando que nesse caso eu não tenho direção. Nesse caso aqui eu não estou representando direção, só estou estabelecendo que existe um vínculo entre eles. A mesma forma aqui, se eu tenho a aresta 6, 7, eu estabeleço um vínculo entre os nós 6, 7. A mesma coisa acontece com o nó 7 e 8. Acontece, por exemplo, situações em que eu preciso estabelecer um grafo direcionado. Quando nós falamos de grafo direcionado, são grafos em que a ordem dessa relação ela importa. Então, nesse caso aqui, eu tenho o usuário comprou o produto. Então, a ordem da aresta aqui ela importa. A origem, usuário, destino, produto. Não faria sentido o contrário. O produto comprou o usuário, né? É algo que foge do contexto da aplicação. Então, nesse sentido aqui, nós vamos utilizar grafos que nós chamaremos de grafos direcionados, tá? A aresta ela tem uma origem, ela tem um destino específico, ok? Que também são representados por dois conjuntos. O conjunto que define os nós, ou os vértices, e o conjunto que vai definir as arestas, ok? Beleza, mas o que nós queremos dentro dessa estrutura de grafo? Nós queremos, a partir de um grafo montado e a partir dos nós e da representação desse nó, eu quero, na verdade, construir uma codificação desse nó ou desse vetor. Lembra que nos slides anteriores nós vimos que um nó ele pode ter uma representação vetorial. Então eu quero estabelecer, eu quero encontrar mecanismos que me permitam construir uma codificação desse nó, levando esse nó original, que ele está ali naquele espaço não euclidiano que nós vimos nos slides anteriores, né? Só para trazer aqui um pouco a memória de vocês, no slide anterior nós vimos que o grafo ele está originalmente no espaço não euclidiano. Mas para nós fazermos as tarefas de classificação, eu preciso montar ou modelar ele em um espaço onde eu consiga estabelecer a criação aqui de hiperplanos. Então eu preciso levar ele para um contexto ou um novo espaço em que eu consiga fazer separações, por exemplo, separações lineares. Então, a sacada está em estabelecer um algoritmo de codificação do nó que está originalmente no espaço não euclidiano para um espaço euclidiano ou um espaço de codificação onde eu consiga estabelecer uma separação, tá? Pensando aqui na tarefa de classificação. De forma que, quando há essa movimentação do espaço original do grafo para um espaço codificado, eu consiga ainda estabelecer ou manter, na verdade, a similaridade entre esses nós. Por exemplo, se o nó U e o V estão ligados aqui no contexto do grafo, quando eu envio eles para esse novo espaço, eu devo manter o relacionamento que existia originalmente no espaço do grafo, tá? Não à toa que aí eu vou ter essa propriedade aqui em que, se existe uma similaridade entre os nós U e V no espaço aqui do grafo original, eu preciso manter essa similaridade no espaço codificado, tá? Nessa codificação que eu vou fazer desses nós. Precisa haver aqui uma semelhança entre as duas situações, ok? Então, a tarefa está exatamente em definir matematicamente como fazer a codificação desses nós para esse novo espaço, onde eu preciso manter exatamente, né, essa relação de similaridade. Então, como definir essas codificações nesse novo espaço, ok? Bom, no geral, existem diversas abordagens para fazer a definição dessa função de codificação, tirando lá do espaço do grafo para um espaço codificado, que pode ser um espaço euclidiano. Existe, por exemplo, abordagens de codificação chamada abordagem Shallow, que são as abordagens Shallow aqui representando superfície, né? São algoritmos que não são baseados em uma maior profundidade de computação, diferentemente daqueles algoritmos deep, que são os algoritmos onde envolvem aí uma maior profundidade de computação. E quando eu falo profundidade de computação, pessoal, é que não vai ter aí, que vai ter aí nesse caso, né, quando é uma profundidade, no caso aqui do deep encoding,
eu vou ter redes neurais profundas, né, com várias camadas aí de neurônios, tá? No caso aqui da abordagem de codificação de superfície, eu tenho algoritmos clássicos como o Deep Walk e o Node2Vec. Esses dois algoritmos, pessoal, eles não utilizam a abordagem de rede neural para fazer essa codificação que nós falamos. Ele vai utilizar exatamente passeios, né, no caso aqui do Deep Walk. Quando eu falo passeios, é visita em cada nó, você vai avaliar cada nó do grafo, utilizando a ideia do Deep Walk, e aí estabelecer relacionamento à medida que você vai percorrendo os nós do grafo, e aí estabelecendo aí um mecanismo de codificação com base nesse passeio do grafo, em um espaço que não é o espaço original do grafo, onde nesse espaço você consegue fazer separações lineares. Mas no nosso contexto aqui de GNN, nós queremos falar de redes neurais. E quando nós falamos de redes neurais, nós estamos exatamente aqui no contexto de Deep Encoding, tá? Utilizando aqui nesse caso redes neurais em grafo. Mas falando aqui sobre redes neurais em grafo, pessoal, que está no contexto exatamente de tentar fazer esse mapeamento da codificação, como é, de uma maneira geral, que funciona uma rede neural em grafo. Nós temos, pessoal, a entrada, que ela pode ser um grafo, a entrada da rede. Eu tenho camadas definidas por nós, tal qual nós definimos lá no começo da aula. Nós temos camadas que, em cada nó, eu vou ter funções de ativação, representando aí a não linearidade. E ao final de toda a rede neural, pessoal, eu vou ter exatamente a saída, que é a codificação daqueles nós que lá no espaço original do grafo eles não poderiam ser classificados. Aqui eu tenho uma codificação que me permite classificar. De forma que, no caso aqui de uma rede neural, aqui os 3 pontinhos poderia ser, por exemplo, pessoal, aquela etapa onde eu tenho as camadas densas, onde eu vou fazer exatamente a classificação que veio, né, das informações da primeira parte da rede neural, onde, só fazendo um paralelo aqui, no caso das CNNs, né, nós temos uma primeira parte lá na CNN, que é a parte de extração, é a parte que vai detectar os atributos. Aqui no cenário de GNN, essa primeira parte ela não está preocupada em identificar atributos em uma imagem, na verdade está preocupada em fazer uma melhor codificação do grafo, ok? E aí, a partir do momento em que eu tenho a codificação, aqui nessa parte representada aqui pelas reticências, né, eu posso então aplicar as camadas densas, onde eu vou fazer de fato a classificação daqueles encode, ok? Bom, nesse ponto, pessoal, nós vamos entrar em detalhes aqui um pouco mais densos, então eu vou parar o vídeo por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai voltar a falar sobre as redes neurais em grafo. Foi basicamente a aula de hoje para dar um panorama geral, mostrar algumas aplicações e já dar uma ideia, falando aqui da codificação, de como é que funciona as redes neurais em grafo, ok? Na próxima aula a gente vai ver uma parte mais técnica de como é que essa rede neural ela vai poder ser construída, como acontece o processo de aprendizado e mostrar também uma parte mais prática utilizando códigos aí no Colab, ok? Então até o próximo vídeo.